Da literatura que ela reverbere tempos depois que a sua leitura se concluiu ou que o momento de discussão, como é o nosso caso do leitura coletiva, tenha se concluído, né? Mas algumas reverberam mais do que outras, né? Eu acredito que a reverberação do processo, tanto enquanto leitores individuais ou leitores em coletivo, ou da humanidade ou da história da literatura por um outro prisma, é este incômodo entre a razão, como se um quebra-cabeça não fechasse, né? Porque parece que as peças são tão similares, existe uma certa verossimilhança, ou seja, que convive com o absurdo, que convive com o inusitado, mas ao mesmo tempo tem aquele e se, ou seja, se eu aceitar a hipótese A ou B, bem que, né, C, D e E poderiam acontecer, né? Então isso existe em um processo e isso incomoda para quem lê o processo. E eu fiquei pensando alternativas dessa história com uma outra tônica de narrativa. Por exemplo, se o narrador fosse mais emotivo. Talvez se ele fosse mais emotivo, diversos acontecimentos ou as peripécias, como dizia o Aristóteles, né? Depois de não se realizarem, não se passarem pelo crivo do racional, elas fossem rejeitadas mais rapidamente, né? Mas a narrativa ela é quase burocrática, não tem muitos adjetivos, ela não tem muita emotividade, e por isso o contraste entre a angústia que o personagem sofre e a frieza com que o narrador descreve os fatos seja uma coisa intrigante, né? E aí a necessidade da razão fechar isso de um jeito, fechar com uma explicação psicológica, fechar com uma explicação onírica, como foi o que aconteceu na nossa discussão, ou experimentar outras chaves para ver se essa porta abre, como a questão existencial, parar na questão política e não voltar mais para as questões subjetivas, né, ou pessoais, e ver diversas subchaves do modernismo, né, futurismo, antidadaísmo, o expressionismo, para tentar abarcar esse tipo de coisa. Então é um cadeado, ou um conjunto de peças que você vê que numa batida geral tem como fechar, mas você, na hora que junta as peças, do jeito que a gente é treinado, juntar as peças, ela não fecha. E daí se tornar uma intrigância que dura por mais tempo, né? Isso não é um acidente. Isso não apenas aconteceu naquele caso, né? Isso foi um ato intencional de quem escreveu, e por isso o jeito que a gente tem que olhar para esse escritor, o Franz Kafka, é diferente do que a gente observaria outros tantos, né? Sobretudo vários que vieram depois dele na literatura ou autores de cinema e televisão, né? Não deixam de tê-lo como inspiração justificável. É isso aí, pessoal.